Então vamos lá? Onde a gente parou? A gente parou com os apóstolos e Paulo, Silas, Barnabé, toda essa gangue lá em Jerusalém, discutindo qual deveria ser o nosso padrão de vida, quais seriam as nossas exigências que nós, como estrangeiros, deveríamos fazer para ter uma vida cristã. E a partir desse concílio de Jerusalém, eles foram subindo e voltaram para Antioquia. Lá em Antioquia, Paulo e Barnabé, eles se desentenderam, porque Paulo decidiu, vamos voltar às igrejas, visitá-los e encorajá-los. Barnabé queria levar o seu primo, João Marcos, e Paulo não queria, porque na primeira viagem missionária ele fugiu, largou todo mundo. Então Barnabé foi para Chipre, a sua terra natal. Bom, então Paulo pegou Silas e eles foram andando pela Síria. Depois eles foram subindo, até que finalmente, chegando na cidade de Troade, pregando o evangelho, ele recebeu uma revelação. O Espírito Santo falou a ele em forma de um sonho e ele ouviu alguém que dizia: passa até a Macedônia e ajuda-nos. Então ele foi até a cidade de Filipos. Pela primeira vez agora, o Evangelho de Cristo Jesus vai ser anunciado na Europa. Então aqui está um momento histórico importantíssimo, porque a nossa herança cristã veio do fato de que o Evangelho chegou até a Europa. Olha que coisa linda isso. Então é isso. Vamos para o texto bíblico, eu vou projetar para vocês na Nova Versão Internacional, nós vamos ler e logo depois eu vou expor o texto bíblico, tudo bem? Então vamos lá. Atos 16, de 12 a 34. Quem quiser acompanhar na sua própria Bíblia, não tem problema, mas eu vou projetar o texto, tá? Então vamos lá. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados e ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui.
O carcereiro pediu luz, então correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, esteja comigo agora, que a sua unção esteja sobre mim, me esconde atrás da cruz, que eu possa entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu fale a sua mensagem, só a sua mensagem, nada mais do que a sua mensagem. Fortaleça-me, Senhor, no teu espírito e que eu seja, Senhor, capaz de entregar a mensagem da salvação que vem pelo ouvir a Cristo Jesus, as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. O que devo fazer para me salvar? Essa pergunta ela aparece na Bíblia em vários momentos. Ela aparece com um sujeito chamado o centurião Cornélio, que está na sua casa, e ele também quer saber o que eu preciso para me salvar. Acontece com o eunuco, junto com Filipe, o que eu preciso para me salvar. E agora, novamente, esse carcereiro vem e diz o que eu preciso para me salvar. Essa pergunta vem ecoando pelo livro de Atos em todos os momentos. O que é preciso para me salvar? E a maior parte de vocês já sabe a resposta, porque lermos juntos agora. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. O grande problema é como a gente entende essa história de salvação. Porque para muitos de nós, salvação é o seguinte: você vai para o inferno se não aceitar Jesus como seu Salvador. Então, aceite Jesus agora. Passe a vir na igreja todo domingo. Todo domingo que tiver culto, venha na igreja. Seja uma pessoa que honra sua esposa, não traia mais ela. Seja uma pessoa que espera o casamento. Seja uma pessoa que é honesta. Seja uma pessoa que canta no coral. Seja uma pessoa que participe do louvor. Seja uma pessoa ativa na igreja. Se você fizer isso, você vai ser um crente digno da salvação. Faça essas coisas, que ao invés de ir para o inferno, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que se você seguir assim, você vai ser salvo. Para muitas pessoas funciona, e eu não estou dizendo que isso não seja uma maneira de salvação, uma maneira de evitar aquilo que você pode chamar de inferno. Mas para quem está de fora e olha para a vida da gente, que segue estritamente esse conjunto de regras que impuseram para a gente, olha para a gente e diz assim: essa pessoa só está nessa porque tem medo de ir para o inferno. Essa pessoa só está nessa porque ele tem medo de que o juízo de Deus caia sobre ele. Então, ele é dominado pelo medo. E quando ele cai, quando ele faz uma bobagem, o que eles querem é tolir aquela pessoa. No fundo, esse sujeito é um grande castrado, um grande bitolado. E essa pessoa só está nessa porque tem medo de ir para o inferno. Eu tenho a ligeira impressão que alguns de vocês olham para as pessoas que estão na igreja e pensam isso de nós. Pois eu quero propor para vocês algumas alternativas ao que nós entendemos como sendo a salvação. Porque o que nós queremos chamar de salvação, talvez você nunca tenha ouvido. E o que eu quero propor a você é uma maneira de entender o que nós chamamos de salvação. Para algumas pessoas, talvez pessoas que estejam aqui, elas tenham perdido o controle da sua vida. Como a maior parte das pessoas que vivem nesse mundo, elas traçaram metas, elas têm projetos de vida. Seja o que for, elas querem ascender, ou socialmente, ou quem sabe casar, ou quem sabe alguma coisa que os liberte do estado em que elas estão. Fizeram planos,
fizeram projetos, têm expectativas, mas as circunstâncias da vida as colocaram num grande atoleiro. E elas se encontram nesse grande atoleiro esperando que alguém tire elas da situação em que elas se encontram. Gente precisando de salvação. Para algumas pessoas, são vítimas do destino, vítimas de circunstâncias que são muito maiores do que elas e que elas não podem controlar. Estou com câncer terminal, perdi o meu emprego, estou numa situação em que eu não consigo de ajuda, meu filho se envolveu com drogas, ai de mim, o que eu posso fazer? Gente, que a vida parecia que estava caminhando bem, gente, que a vida parecia que estava tendo rumo, mas que por algum motivo se encontraram numa situação em que agora precisam de ajuda, estão pedindo por socorro. Gente que é o contrário, gente que tem tudo que a maior parte das pessoas quer: casamento, uma carreira, uma vida confortável, mas alguma coisa falta nelas. Gente que chega e diz: eu queria ter uma vida, mas uma vida que me desse significado. Uma vida que eu olhasse para mim e dissesse: o que eu faço é bom e eu tenho orgulho do que eu faço. Gente que tudo que quer é entender, é ser valorizada. Gente que quer encontrar significado para a sua própria vida. Gente precisando de salvação. Pois o que é interessante é que é para gente assim que Jesus veio. Gente que está precisando de salvação. Gente que quer ser livre. Gente que quer encontrar apoio, segurança. Gente que quer se sentir valorizada. Como é que acontece no mundo em que nós estamos? No mundo em que nós estamos, a gente planeja. Vocês que são jovens, alguns de vocês são jovens, são mais novos do que eu, vocês fazem metas, estão em fase de transição, e esse é o momento de profundas expectativas, e agora vocês começam a dizer: depende de mim, trabalhar e correr atrás, para eu conseguir atingir as metas que eu estou querendo. Não é mais ou menos assim? Então eu vou trabalhar muito, eu vou dar o melhor de mim, eu vou dedicar meu tempo, eu vou dedicar os meus esforços e eu vou alcançar as metas que estão estabelecidas. Isso é o mundo. Isso é o que a maior parte de vocês está colocando a esperança nas suas próprias pernas. No reino dos céus é completamente diferente. No reino dos céus, a salvação não é uma meta que você atinge. A salvação é Jesus dizendo assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Em outras palavras, quando é que você atinge a meta? Já atingiu. No momento em que você passa pela porta, a meta já está alcançada. Você encontra pastagem, você encontra alimento para a sua vida. No momento em que você tem Jesus na sua vida, tudo o que você precisava está lá. Talvez vocês não estejam entendendo o que isso significa. Deixa eu dar algumas aplicações concretas para a vida da gente. Vou falar de casamento. O que é casamento no mundo? Casamento no mundo é você pegar um livro numa livraria e dizer assim: casais inteligentes enriquecem juntos. Então qual é a ideia? A ideia é você montar o seu patrimônio. Então, vamos juntar, que aí a gente só paga um aluguel. Vamos fazer o seguinte: a nossa renda, 50% vai ser destinada a gente juntar um patrimônio. Quando a gente tiver menos de 30 anos, a gente vai ganhar R$1 milhão. Cada um vai trabalhar com firmeza, com afinco, e a gente vai ser promovido. Daqui a 10 anos a gente vai ter uma casa de praia, vai dar uma festa ótima, um open house, e os nossos amigos vão dizer como eles são felizes, como eles são alegres, como eles são perfeitos. Olha que casal bacana, eles são tudo o que a gente queria ser. Isso é o mundo. Tem uma meta, se atrapalha para alcançar a meta. Como é que é no reino de Deus? No reino de Deus, como disse a poetisa, o meu amigo é o meu melhor amor. Meu amor. Meu melhor amigo é o meu amor.
Como é que funciona isso? Funciona assim: eu casei com alguém e não é pelo dinheiro, não é pela riqueza, não é pelo status, não é por nada disso. Mas a possibilidade de não ter ela do meu lado todos os dias me causa um mal-estar imenso. Como é que funciona? Quando eu estou triste, eu encontro nela o meu ombro amigo. Quando eu estou doente, eu sei que eu posso ser amparado por ela. E quando a gente briga, e não pensem que casamentos felizes não tem briga, porque isso é uma bobagem do mundo de hoje, em que os problemas e as dificuldades não aparecem. As dificuldades e os problemas têm que aparecer, senão você não pode crescer. Mas naquele momento que você vai fazer birra e parar e dizer, estou há 3 dias e você não fala mais com ela, a possibilidade de não ouvir a voz dela vai te fazer mal. E isso é casamento. É estar casado com alguém que a voz dela te faz bem, porque ela é a sua melhor amiga. Como é que funciona no mundo? No mundo, paternidade. Paternidade no mundo é o pai virando para o filho dizendo, rapaz, você tem que ser homem, rapaz. No mundo é assim, engole esse choro, rapaz. Rapaz, você quando crescer vai ter que... Ó, não tem esse papo comigo não, você vai estudar, você vai para a faculdade. Não tem esse papo. Você quando crescer vai fazer o que eu faço, vai tomar conta dos meus negócios. Quando crescer você vai ter que ser igual a mim. Você não pode me envergonhar, garoto. Não é assim? No reino de Deus meu filho, eu sou o seu amigo. Você pode confiar em mim. Eu estou aqui para te ouvir. Assim como Deus faz com a gente, o livro de Salmos é a gente o tempo todo, o salmista o tempo todo, irritado, mas abrindo seu coração para Deus e não deixando de ser quem Ele é. E Deus não nega a gente sendo autêntico. Deus está aqui para trabalhar com a gente do jeito que a gente está e é. Como é que funciona a paternidade no reino dos céus? Meu filho, você está errado, mas você precisa da repreensão franca e sincera. Eu preciso corrigir você porque eu te amo. Mas a parte mais bonita da paternidade é quando o pai vira para o seu filho e diz, meu filho, me imite, assim como eu imito Jesus. Difícil, mas é isso que Deus espera de mim e você. Como é que funciona na carreira? Na carreira funciona assim, se Deus quiser eu vou conseguir aquela promoção, se Deus quiser eu vou estar, ano que vem eu vou estar ganhando igual meus colegas, se Deus quiser, meus colegas da escola, se Deus quiser eu vou trabalhar, eu vou conseguir. No reino dos céus e tudo que vier à tua mão, faça com o seu melhor. Faça para a glória de Deus. Tudo que você faz, você olha e diz, e viu Deus que era bom, você olha e diz, eu fiz, e eu me orgulho do que eu faço, porque tudo que eu faço com excelência, e dou o meu melhor naquilo que eu me envolvo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é esperar o reconhecimento dos outros. Reino de Deus é saber que você já recebeu o reconhecimento de Deus. Não te falta mais nada. E tudo que você faz porque Deus te deu a graça de fazer. Aí você vai dizer, com razão, Lizardo, eu não sou capaz de ser o pai que eu devia ser. Eu sei, porque eu também não sou. Lizardo, eu não sou capaz de fazer o que eu deveria fazer. Eu sei, porque eu também não sou. Lizardo, eu não sou capaz de ser o marido que eu deveria ser. O namorado, a namorada. Eu sei, porque eu também não sou. E agora? E agora vem Deus e diz assim, mas é para isso que eu vim. Para entrar na sua vida. Para fazer parte de você. Para ser o caminho. Porque você precisa de ajuda para ser quem você deveria ser.
Então, se Deus já deu para você a meta, Ele também te deu o caminho. Porque no reino dos céus, não é para onde você vai. Para onde você vai já está claro. Aquele que começou a boa obra irá completá-la. E não há dúvida de que Deus irá completar a sua obra em mim e em você. Mas no reino dos céus, não é onde você chega, isso é o mundo. No reino dos céus, é o caminho que conta. O caminho é que é a salvação. A gente tem, no relato que a gente leu aqui, 3 histórias de salvação. De gente que foi livre. Lídia, a vendedora de púrpura, a escrava que era opressa pelo espírito imundo e um carcereiro. São 3 histórias completamente diferentes de salvação, de gente que foi liberta. Vocês querem entrar nessas histórias e ver o que elas podem ensinar para nós sobre o que é necessário para ser salvo? Querem? Vamos fazer isso agora? Vamos? Tudo bem? Tem umas pessoas que estão dizendo que não sabem direito. Tudo bem? Vamos ou não? Vamos? Vamos? Ok. Então vamos. Então vamos olhar para essas histórias. A primeira história que a gente conhece é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que se encontrava em Filipe, perto do rio Gangites. O que a Bíblia conta para mim? Que ela foi livre da incredulidade. Ela era incapaz de acreditar em Deus. É interessante, se a gente for ler, a gente vai ver que não existia uma sinagoga. Uma sinagoga, para ser constituída, precisava de pelo menos 10 homens para ser constituída. E parece que Filipe, apesar de ser uma cidade grande, ela não tinha esse mínimo de 10 homens. Então, existia um lugar de oração para onde Paulo está se dirigindo. E nesse lugar de oração ele viu algumas mulheres. Como é que Paulo era fora do comum? Porque naquela época, homem conversar com mulher era coisa esquisita. Era, no mínimo, supor que aquela mulher era de má fama. Mas o que é bonito nessa história é que a maneira respeitosa como Paulo se aproximava dessas pessoas, porque não foi isso que elas entenderam. Elas entenderam que Paulo tinha uma mensagem, e uma mensagem que tinha sentido, tinha significado. Ele estava respeitando aquelas mulheres. E o que a Bíblia conta para mim? Que conta que provavelmente ela era uma mulher próspera, ela não era uma pessoa que faltava dinheiro para ela, porque ela era vendedora de púrpura, e púrpura era um tecido muito caro, e quem lidava com esse tecido, quem vendia e comprava, era gente que geralmente ganhava bastante dinheiro. Mas aí a Bíblia diz para mim que ela era uma mulher temente a Deus. A Bíblia não diz para mim o que isso significa. Mas talvez, no contexto em que nós estamos, fosse uma mulher que, nos dias de hoje, fosse uma mulher espiritualizada. Sabe gente espiritualizada? Gente dessas que está sempre aberta a ouvir alguma religião, alguma coisa diferente e que não se fecha a qualquer tipo de caminho que possa ser oferecido. E o que a Bíblia diz especificamente no versículo 15 é que o Senhor abriu o seu coração para ouvir a mensagem de Paulo. O que é o coração? O que será o coração? O coração é aquele lugar que está debaixo de 7 chaves. Coração é a nossa interioridade. É aquele local que você só abre com sorte para as pessoas que você mais ama. E alguns de nós, e provavelmente quase todos nós aqui, não abrimos para ninguém. Isso é o nosso coração, porque ele fica trancado como uma ostra fechado. E a primeira coisa que aparece aqui é que o Senhor abriu o coração dessa mulher chamada Lídia. Será que Deus abre o coração de alguns e outros ele deixa fechado? Será que esse texto quer dizer isso para mim e para você? Eu sinceramente não quero acreditar nisso. Eu ficaria muito chateado, muito decepcionado com Deus. Tá, isso é forte dizer, mas eu não consigo perceber um Deus que para algumas pessoas ele abre o coração e para outras ele deixaria fechado. Se você pensa assim, não tem problema. Eu respeito a sua opinião. Mas eu não penso que seja isso. O que eu penso que acontece é que em alguns momentos na vida da gente,
Existem situações que são situações de Deus. Situações em que você passa por uma perda profunda. Situações em que acontece uma grande mudança na sua vida, como muitos de vocês vão experimentar em pouco tempo, que vão sair daqui porque terminaram o seu curso e agora tem que se colocar no mercado de trabalho. Pessoas que por algum motivo estão passando por um sofrimento, pessoas que foram deixadas pelos seus maridos, pessoas que estão tendo que conviver com uma doença seríssima, pessoas que estão cercadas por grandes dúvidas, porque o chão onde você pisava agora se mostrou movediço. Então, nesses momentos em que as certezas são diluídas, que você se sente profundamente desamparado, em outras palavras, nesses momentos em que o nosso sentimento de autossuficiência, eu me basto, eu faço o que eu quero, eu não preciso de ninguém. São nesses momentos que a gente é confrontado com a nossa necessidade de Deus, que Deus usa para falar com a gente. E nessas horas que Deus abre o nosso coração, o que a gente deve fazer? Pois a Bíblia diz para mim que Lídia abriu para ouvir o seu coração, para ouvir a mensagem de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Se você está passando por um momento em que você está passando por situações de Deus, existe uma palavra que pode vir ao seu encontro. E essa palavra que vem ao seu encontro é uma palavra de libertação. Portanto, eu quero pedir a você encarecidamente que abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com Lídia e ela encontrou libertação. Segundo ponto é essa jovem escrava que foi livre da opressão maligna. Qual é o contexto, qual é a história que está acontecendo aqui? Vocês viram, era uma menina que era opressa pelo demônio e que esse demônio fazia ela prever o futuro. Coisa que a Bíblia sempre disse, sempre vai dizer que é abominável. Eu acho tão engraçado, já falei isso várias vezes, de gente que procura uma igreja para ouvir o que vai acontecer com o seu futuro. Isso é o contrário de igreja, gente. Tudo bem, eu não estou aqui para falar de outras igrejas, mas eu quero dizer para você que a última coisa que Deus quer dizer para você é o que vai acontecer. O que Deus quer dizer para você é que você pode confiar nele. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. O que Deus quer dizer para você é que Ele é bom e que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Ponto. O que Deus quer é que você confie nele, para que ele possa fazer a obra dele em você. Mas o que é interessante é que nunca faltou gente que quer ouvir o seu futuro, e tem gente até disposta a pagar por isso. E o que é interessante aqui nessa história é que essa moça era uma escrava e que ela conta ou adivinha o futuro influenciada por esse demônio, e a opressão dessa mulher é o lucro dos seus senhores. A desgraça dessa mulher é o lucro desses senhores. Em outras palavras, essa mulher está sendo oprimida. E o que é interessante é que essa mulher ela começa a gritar atrás de Paulo e Silas e seus companheiros, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Essa hora acende uma grande luz amarela na cabeça da gente, que aparece assim: peraí, o diabo mudou de time? O diabo agora está evangelizando os outros? Por que é que essa mulher, essa moça, ela está dizendo que esses homens são servos do Deus Altíssimo, o maior Deus de todos, e eles ensinam o caminho da salvação? Existem duas maneiras de a gente entender isso. A primeira é uma maneira que o diabo pode estar querendo dizer para a gente, de que é tudo farinha do mesmo saco. Aliás, ele tem feito isso com um monte de gente. Tem gente que diz: não, todos os caminhos levam a Deus. Não, para dizer a verdade, tudo é do bem. E se a gente procurar que é tudo do bem, é válido. É isso aí.
O que importa é a gente procurar o bem e ter Deus dentro de si. Já viram gente assim? São cansados de ver gente assim. Eu não penso que seja assim. John Stott pensa assim, mas eu não gostei disso. Eu não acho que seja isso. O que eu acho que está acontecendo aqui é uma outra coisa. O que está acontecendo aqui é que o diabo despertou nessa mulher que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. E naquele momento, quem está gritando é aquela mulher, dizendo: socorro, servos do Deus Altíssimo. Socorro, servos do Deus Altíssimo. Vocês levam, ensinam o caminho de salvação. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é que Deus está dizendo para mim e para você que onde há opressão, nós somos o caminho de salvação. Onde há exploração, nós somos o caminho de salvação. Onde está acontecendo injustiça, seja social, seja espiritual, nós somos o caminho de salvação. Em outras palavras, cabe a nós, servos de Deus, sermos um instrumento para que a justiça de Deus seja manifesta. É por isso que quando Jesus começa a sua pregação, seu ministério público, ele abre o profeta Isaías e diz: o Senhor Deus, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu a levar a boa notícia, a libertar os cativos, a enxugar a lágrima dos que choram, as pessoas que estão em lutos receberem um canto de alegria. É isso que eu acho. E esse que é o caminho que a gente deve seguir. Mas eu tenho certeza que aqui quem não é crente acendeu a grande luz amarela quando eu falei diabo. Acendeu a grande luz amarela para você, mas peraí, esse cara acredita em diabo? No pleno século XXI, tem gente que ainda consegue acreditar em diabo. Eu acredito. Porque eu acredito na Bíblia. Porque eu acredito em Jesus. E a Bíblia diz. Quando eu era criança, eu era de uma igreja em que o meu pastor contava uma ilustração muito bonita. Pastor Fanini gostava de contar, assim, o diabo e seu colegiado, sua diretoria lá, sentaram-se, disseram assim: como é que nós vamos fazer para desacreditar a mensagem do Evangelho de Jesus? Aí um virou e disse assim: já sei, vamos dizer que Deus não existe. Aí um virou: não gostei não, sabe o que é? Quando o pessoal for lá no Rio de Janeiro e olhar aquele marzão de meu Deus, eles vão ter muita dificuldade de dizer que Deus não existe. Quando eles olharem para aquele céu estrelado de Minas Gerais, com aquelas estrelas lindas na roça, eles vão dizer: não é possível, Deus tem que existir. Quando eles olharem uma criança nascendo, aquele rostinho lindo, e elas sentirem ternura por aquela bichinho indefeso que precisa de ajuda, eles vão dizer: é óbvio que Deus existe. Vamos dizer o seguinte: vamos dizer que a gente não existe. Porque se a gente disser que o diabo não existe, é mais fácil. E aí pode ser que ninguém nunca se converta. Ele tem feito isso. Mas a Bíblia diz para mim com todas as letras, os apóstolos dizem para mim, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está escrito em Efésios 6,12. A Bíblia diz para mim, o apóstolo Pedro fala comigo com todas as letras, sem medo de você se sentir ofendido porque existe o diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5,8. Em outras palavras, a Bíblia diz para mim que o diabo existe. A Bíblia diz para mim
que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. A Bíblia diz para mim que existia, logo depois que ele sai do deserto, ele se encontra com um endemoniado lá na cidade de Gadá, e tinha tanto demônio dentro dele que eles não tinham nem nome, eles são legião. A Bíblia diz para mim que existia um menino epilético que o pai leva Jesus até ele e diz, um espírito imundo o apanha e joga ele no fogo e joga ele, e quando eu não sei mais o que eu faço. E Jesus diz, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Portanto, Jesus acredita. E se você não acredita, problema seu. Mas eu acredito no que Jesus acredita. Ponto. Porque eu vivo pela palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que eu vivo. Mas a Bíblia me conta que esse Jesus teve encontros com o demônio para a gente entender uma coisa. Que no nome do Senhor Jesus não há demônio que tenha poder sobre ele. Para que a gente entenda que o nome do Senhor Jesus é sobre todo o nome. E que ao nome do Senhor Jesus, nada, nem o diabo pode com ele. Porque ele é a autoridade máxima sobre todos os principados e potestades. Queria aproveitar, porque esse tema é extenso e eu não quero seguir por esse tema. Queria aproveitar para recomendar uma grande pregação, você pode olhar no Google, sobre o Pai Nosso, Livrai-nos do Mal, da Igreja Batista de Água Branca, Ibabe, do Ariovaldo Ramos. Você olha lá no Google, Livrai-nos do Mal, do Ariovaldo Ramos. Assista essa mensagem, ela é linda, porque o diabo que está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ele é muito sutil. E ele usa elementos que mesmo a gente não se dá conta de que ele está usando. Porque ele consegue atacar o nosso inconsciente. Mas tem uma coisa linda, é que quando a gente aceita Jesus, e quando Deus entra na nossa vida, a gente passa a ser filho de Deus. Então ele diz assim, está ao nosso derredor e não ao nosso redor. Porque ao redor daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro estão os anjos do Senhor. E os anjos do Senhor protegem os seus filhos. E porque nós pertencemos ao Senhor nosso Deus e somos filhos dele, nada, nem ninguém pode nos tocar, porque nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu gosto muito de uma ilustração de dois meninos muito levados, que estavam em casa brigando. Um é meu filho e o outro é um menino levado. Mas ele é filho do vizinho. E eles derrubam aquele vaso caro. Eu não tenho vaso caro em casa, mas tem gente que tem. E eles derrubam um vaso caro em casa. Eu não brigo com o filho do vizinho. Eu mando o filho do vizinho para o pai dele. Mas o meu filho, eu corrijo. O que a Bíblia está dizendo para mim é que meu filho cuido eu. Portanto, quem é filho de Deus, é filho de Deus. Quem é filho do diabo, é filho do diabo. Mas a Bíblia diz uma outra coisa muito bonita para nós. Lá em Tiago 4,7 a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei se tem alguém aqui que sente a opressão. Eu não sei se tem aqui alguém que pode estar passando por uma situação em que se sente profundamente oprimida pelas hostes do demônio. Mas eu quero te dizer que no nome de Jesus, toda opressão pode cessar. No nome do Senhor Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu gosto muito da história do cara que tinha um carro, isso aconteceu mesmo, tinha um carro, aí lá no Rio de Janeiro a coisa é braba, né? Aí ele, sabe aquele negócio, ele pegou, era uma Brasília daquela velha, sabe aquela velha? E Brasília velha, por incrível que pareça, é um carro que o pessoal gosta muito de roubar. E aí o cara tinha tanto ciúme daquela Brasília velha dele que ele botava uma corrente, botava não sei o que, trancava o carro todo. Aí teve um cara que virou e disse, rapaz, você não sabe... Você fazer esse trabalho todo, se o cara é ladrão mesmo, rouba isso fácil, não adianta. Aí o cara virou para ele e disse assim, rapaz, você acha que se o cara quisesse trabalho, ele estava roubando carro por aí? Você não vê? Tipo, o cara não quer trabalho,
Estou dificultando. Ele olha meu carro, vai para o outro. Resistir ao diabo e ele fugirá de ti, é isso. Pois bem, essa menina, ela foi liberta da opressão financeira, mas também foi liberta do diabo. Vou contar a última história para vocês e com essa história a gente termina, tudo bem? É a história que a gente viu do carcereiro que foi livre do medo da morte. Qual é o contexto? Contexto muito bonito é que aqueles donos da escrava ficaram revoltados com o que Paulo e Silas fizeram, com Paulo, Silas e provavelmente Lucas, estava no comboio, e aí ficaram revoltados, pegaram Paulo, pegaram Silas, pegaram o pessoal, levaram para o lugar onde as questões eram discutidas e debatidas, e disseram, esses homens, veja o que a Bíblia diz, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. É impressionante porque o que está escrito aqui é o que está escrito hoje no cenário da política brasileira. Não, essa pessoa, ela não pode. Por quê? Porque ela é evangélica. Essa pessoa, por quê? Porque estamos vivendo momentos de grande perseguição religiosa também. E, em parte, nós estamos vivendo grande perseguição religiosa também por nossa culpa. Porque também nós não estamos garantindo as liberdades individuais das pessoas. E uma boa coisa a gente conversar num cappuccino desses de sábado, às 7h30, que eu estou fazendo um comercial que eu queria aproveitar, era a gente conversar sobre isso. Até que ponto nós podemos conversar sobre moralidade e até que ponto devem existir leis que legislam sobre isso. Agora, uma coisa muito interessante é que quem inventou esse papo de Estado laico fomos nós, né? Fomos nós, puritanos, que inventamos isso. O pessoal saiu da Inglaterra cansado da perseguição religiosa, chegou nos Estados Unidos e disse, aqui, quem quiser ter religião, a sua, tudo bem, porque Estado não se mistura com religião. Fomos nós que inventamos. Nós que inventamos esse negócio de educação pública. Por quê? Porque no momento em que houve a reforma protestante, agora, o que a gente faz com essa cambada de gente que não sabe ler a Bíblia? Pega a Bíblia e ensina a Bíblia para esse pessoal. Harvard era uma instituição de ensino religioso. E eu também. E a gente vai ver que foi desse lugar que saiu... Eu acho muito interessante isso, de que Estado laico tem nada a ver com o que tem sido dito. Mas isso é uma história para o cappuccino, a gente pode conversar. Então, aproveita a oportunidade, venha para o cappuccino. Você quer falar, não, olha só, vocês são muito chatos, ficam implicando com a vida dos outros. Então, vamos falar. Por exemplo, me incomoda muito o fato de que eu entro numa banca de jornal e vejo um monte de mulher pelada e meu filho está do lado. Me incomoda muito ligar o canal aberto na novela às 9h da noite e tá vendo um cara traindo a mulher. Me incomoda. Eu acho que deveria ter algum tipo de legislação que protegesse o meu filho. Isso não é moralidade, isso não é impor a minha religião. Eu acho que esse diálogo é essencial. Eu acho que o preconceito ele não acrescenta muito na vida da gente. Mas isso é uma outra história. A gente vai ficar por aqui no cappuccino. Tudo bem? Tá. Vamos para a última história, né? Senão eu perco o fio da meada. O que aconteceu? Aconteceu que eles foram presos. O cara botou ele lá no mar baixo, da masmorra, preso num tronco com corrente. Diz, bom, daqui esses caras não saem. E a gente vê Paulo e Silas fazendo o quê? Cantando. Louvando a Deus. E aí acontece um grande terremoto no meio da meia-noite. Eu acho engraçado também, porque parece que a cantoria de Paulo, eu acho que eles não eram desafinados, tá? Porque aquilo tocou profundamente o coração dos presos. E aí vem uma coisa muito bonita que aconteceu. Houve um grande terremoto, as portas se abriram, as correntes se partiram, mas ninguém fugiu, nem os presos. O carcereiro, pensando na ótica do mundo em que nós vivemos, e tudo escuro, ele disse, com certeza,
esse pessoal fugiu. E se você pensar bem, quantos de nós não íamos fugir? Quantos de nós não íamos nessa oportunidade, estando com as portas abertas, podendo fazer o que quisesse? Foi Deus, responde a oração, bora galera! Ia sair. Quem aqui não ia pensar nisso? E vem uma coisa muito bonita. Eles não foram. Inclusive, quando o homem vai pegar a espada e se matar, Paulo grita pela vida daquele homem, porque ele teve cuidado e carinho pela vida daquele homem. E diz, ninguém fugiu, estamos todos aqui. Em outras palavras, eles mostraram que se importavam com a vida daquele homem, daquele carcereiro. Ser cristão é abdicar dos seus interesses pelo interesse do outro. A nossa santidade não é uma santidade que visa o nosso próprio bem-estar só. A nossa santidade visa a vida do outro. Eu gosto muito da ilustração, já contei várias vezes para vocês, de um médico que é cirurgião e jornalista e jardineiro. E ele está cuidando das rosas na sua casa, e aí toca o telefone e diz, estão chamando o senhor para fazer uma cirurgia de urgência, venha rapidamente. Ele larga tudo, larga as suas rosas e vai para o centro cirúrgico. A primeira coisa que ele tem que fazer antes de operar é lavar as suas mãos. Nós nos mantemos puros, não só por causa da nossa própria vida, mas porque a nossa santidade garante a vida do outro. E é pela preservação da vida do outro que nós nos mantemos puros. Aí a gente vai ver tudo que a gente discutiu ontem, né? Pureza sexual, corrupção. Todo nosso conceito de moralidade está baseado no amor. E só no amor. No interesse que você tem de que o outro esteja vivo. Mas acontece uma coisa interessante nessa história. É que esse homem, vendo aqueles homens que estavam presos, diz, espera aí, eu estou livre, mas eu estou preso a esses homens. Esses homens estão presos, mas a verdade é que eles estão livres. É a última história que eu vou contar para vocês, de um sujeito chamado Horácio Spafford. Ele conta uma história lindíssima de um sujeito que perdeu o filho de escarlatina aos 18 anos de idade. No ano seguinte, ele perdeu quase tudo, quase foi à falência, por causa do grande incêndio em Chicago. Ele tinha investido muito em propriedades e perdeu. Depois teve uma grande crise financeira em 1873, e aí ele resolveu mandar os filhos para a Europa. E no meio do caminho, as filhas com a esposa, no meio do caminho, o barco que estava levando a filha e a esposa se chocou contra outro barco, o navio se chocou contra outro barco. E as 4 filhas morreram. Então ele perdeu o filho, perdeu tudo, perdeu as 4 filhas. E quando estava ainda nos Estados Unidos, recebeu um telegrama tristíssimo da esposa dizendo, só cheguei eu aqui. Perdemos as nossas 4 filhas. Largou tudo, pegou o barco, um outro navio, e foi ao encontro da esposa. No meio do caminho apareceu, eles chegaram no meio do caminho e o capitão do navio anunciou pelo alto-falante, estamos passando pelo lugar do naufrágio do barco, do navio Le Havre, onde morreram 250 pessoas. Ele olhou naquelas mesmas águas o lugar que era o túmulo das suas filhas e escreveu uma música que eu gostaria de citar para vocês, que é tá tudo bem com a minha alma. Quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, quando tristezas agitarem como vagas do mar, qualquer que seja a minha porção, tu me ensinastes a dizer, tá tudo bem com a minha alma.
Embora Satanás possa me esbofetear, embora provações possam vir, deixo essa bendita segurança me controlar, que Cristo considerou o meu estado desamparado e verteu o seu próprio sangue por minha alma. Meu pecado, ó bênção deste glorioso pensamento, meu pecado, não em parte, mas totalmente, está pregado na cruz. Eu não carrego mais. E mesmo então, não carrego mais. Louve ao Senhor, ó minha alma. E o Senhor vem. Um dia a minha fé será vista. As nuvens serão enroladas como um pergaminho. A trombeta soará e o Senhor descerá. E mesmo então, tudo está bem em minha alma. Tudo está bem. Tudo está bem em minha alma. Em minha alma. Tudo está bem. Tudo está bem. Que esse hino conta de alguém que passou pelas maiores tribulações, mas estava livre. Não tinha medo da morte, não tinha medo da penúria, não tinha medo de nada, porque tudo estava bem. Esse é um homem salvo pelo sangue do Cordeiro. O que eu posso dizer para você é repetir as mesmas perguntas que foram feitas pelo carcereiro. O carcereiro virou-se para Paulo e Silas e vendo que esses homens eram livres e que estava tudo bem na sua alma, eles viram-se para Paulo e Silas e perguntam: o que eu preciso para ser livre assim como vocês? E ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será livre. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você pode sofrer uma profunda separação, mas o Senhor é suficiente. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você pode até não alcançar as metas que você traçou, mas o Senhor é suficiente. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você pode até não conseguir aquilo que você espera, mas o Senhor é suficiente. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes, e nem o diabo terá poder sobre a sua vida. Isso afeta tudo. Afeta o seu casamento, afeta como você é pai, afeta como você trabalha. Porque você agora é alguém que vive para a honra e glória do Senhor Jesus e é livre. Vamos cantar uma música? Vamos cantar? Vamos cantar Deus Me Ama e assim a gente encerra? Amém. E logo que a gente cantar, a gente vai encerrar com uma oração. Tudo bem?